Então fica uma pergunta, né? Que é a pergunta seguinte: o que nós perdemos nessa saída dos missionários que nós não desenvolvemos ou não absorvemos e que deveríamos ter, talvez, desenvolvido? Ou será que não? Deus é soberano, a conversão vem de Deus, então a gente pode descansar o coração, né? Que tem esse é o principal argumento reformado para não trabalhar. Você já viu? Né? Não, Deus é soberano. Lógico que Deus é soberano, lógico que a conversão é uma obra de Deus, regenerando o coração. Não estou discutindo nada disso. Mas é muito curioso que os eleitos estão indo nas outras históricas e não estão indo na nossa. Né? Então a gente precisa refletir. Por exemplo, quando eu falo isso, eu posso traçar um paralelo bem simples para vocês. Denominação batista. Você pode criticar os neopentecostais. Pastor, mas a gente não barganha o evangelho e não fala bobagem, que nem os neopentecostais, né? Que vendem facilidades. Assim qualquer um lota igreja. Verdade. Então vamos pegar as igrejas históricas. Os batistas hoje, só a Convenção Batista Brasileira, tem 3 milhões de fiéis. Tá? É uma igreja histórica, protestantismo de missão, foi plantada na mesma época da gente, e eles eram menores do que a gente na década de 50. Hoje eles são 3 milhões só a Convenção Batista Brasileira. Eu não estou somando os batistas como um todo. Que nem eu fiz com os presbiterianos para dar 1 milhão. Para dar 1 milhão de presbiteriano, você tem que pegar tudo que tem, para dar 1 milhão. Só a Convenção Batista Brasileira tem 3 milhões a 3 milhões e meio de fiéis. Não está. Convenção Batista, quando a igreja sai da linha, poda. Por exemplo, é uma igreja histórica, séria. Por exemplo, o Ed René Kivitz não está mais na convenção, foi tirado. A Convenção Batista é uma igreja histórica, como a IPI, como a IPB. Eu estou falando só a Convenção Batista Brasileira. Tem 3 milhões. Não tem fuga, gente. A gente tem que explicar por que nós é a maior denominação evangélica do país, em 1950, quando os missionários entregaram, e agora nós somos um traço na estatística. Isso daí eu estou fazendo, gente, não é uma crítica à igreja, tá? Se você pegar a estatística da igreja, nós crescemos. Nós crescemos. Só que nós crescemos numa velocidade muito pequena em relação aos demais. Alguma coisa precisa ser refletida. É um fator. Mas só que eu acho que tem que ser no plural. Tem muitos fatores, né? Então, por exemplo, assim, será que a visão da nossa liderança coincide com a visão dos missionários plantadores? Ou nós temos uma visão diferente dos missionários plantadores? Essa é uma boa pergunta. Deu para entender? Eu não estou respondendo, eu estou fazendo a pergunta. Certo? Por exemplo, os missionários plantadores, eles eram estadistas. Eles abriam igreja, hospital e escola. Eles evangelizavam de todos os meios. Eles relacionavam bem com a sociedade. Tem até essa polêmica aí, por causa da maçonaria, mas eles tentavam relacionar no meio público. Então, a igreja, quando assumiu, o volante está com a gente. O que nós fizemos? Deu para entender? Então, isso daí não tem escapatória, gente. Isso aí, os dados estão aí. É por isso que nós nos animamos de expandir institutos bíblicos. Né? Nós temos que ter institutos bíblicos, formar plantadores de igreja, evangelista. Mas eu não vou ser um evangelista de ofício, vou ser um presbítero da igreja local. Mas antigamente os presbíteros plantavam 3, 4, 5 igrejas ao longo da sua vida, do seu ministério. Hoje isso não acontece. Então será que a gente não está precisando voltar a treinar, voltar a ter visão, voltar a buscar? Então são fatores que a gente está trazendo. Agora, olha só o paradoxo, né? Esse é um fator. Outro fator são as escolhas históricas. Naquele momento do regime militar, nós tivemos, coincidentemente, um período de bastante rigidez dentro do presbiterianismo nacional do Brasil, que era o Boanerges, chamado período Boanerges Ribeiro. Alguns mais críticos chamam de ditadura Boanerges por causa da ditadura militar. Ele não foi ditador, ele foi moderador do Supremo Concílio. E ele foi eleito. Agora, a questão é o seguinte, pode ser
que no afã de proteger a ortodoxia, pode ser que se enrijeceu demais os processos de evangelização e crescimento. Então, isso afetou a mentalidade? Pode ser. Então, assim, a gente não está fazendo acusação de ninguém nem de nada. O que nós estamos levantando é uma autocrítica, uma autorreflexão histórica. E forma os pastores com bastante rigor também. Com seminário teológico, com pós-graduação. Então, eu usei o argumento de uma igreja histórica, porque realmente não dá para comparar com uma pentecostal e com uma neopentecostal que tem metodologias diferentes. Mas históricas entre si, dá para você fazer uma boa análise. E nós não estamos criticando o presbiterianismo de Rio Verde, que é um presbiterianismo forte, que planta igrejas. Então, há alguma coisa que os missionários deixaram, deu para entender? Ou que os missionários trouxeram nesse chamado protestantismo de missão, parece que nós perdemos no caminho. Não sei se você entendeu, e a gente talvez possa retomar. Então eu estou trazendo essa reflexão para nós, entendeu? A gente não pode ser uma igreja que tem mais passado do que futuro. Isso é uma crise de identidade lá em Portugal. A crise que eu vi em Portugal é uma sensação que eles têm, que eles não falam, mas que transparece, de que eles têm mais passado do que futuro. Tive um passado glorioso e eu acho que o futuro não vai ser glorioso como no passado. Os dados estatísticos, eles são bem variáveis, mas assim, a gente tem um dado que nós temos cerca de 250 instituições educacionais no presbiterianismo nacional. É um dado bom, significativo. Eu vou pegar para você um dado de uma denominação que a gente não considera igreja, é uma seita, é os adventistas. Os adventistas têm 500 escolas. Eles têm 1 milhão de fiéis. Eles têm 500. Nós temos 1 milhão de fiéis, temos 250. Deu para entender? Então vamos lá. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, só estou mostrando assim, que os adventistas têm 500 escolas.